Estamos de volta aqui no nosso AgroEtalks, 25 graus aqui no entorno, né? Agro Brasília tá quente lá fora. Aqui tem um ar-condicionado pra gente ficar confortável. Tô dizendo que tá até frio aqui, viu, pessoal? Fica a dica, tá, produção? Não, tá ótimo. Eu quero lembrar você que nós estamos ao vivo aí no YouTube. Então você tem a chance de compartilhar essa transmissão para que mais gente acompanhe aqui comigo, tá? Acompanhe, troque com a gente. Pedro tá aqui, você tava assistindo ali, eu vi o pessoal passa aqui, tem um televisor do lado. Fica todo mundo assistindo a gente ali do ladinho, não é verdade? Pois é, bastante gente para aqui do lado, dá uma assistida nos vídeos que passam da Emóvel ali, no próprio podcast e tá movimentando aqui o pavilhão da ITEC, esse podcast. Isso mesmo. E a gente está trazendo gente que tem como contribuir com você. Eu recebo agora o Jonathan Fernandes, que é gestor comercial da GTS do Brasil. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço, muito bom estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz porque a gente quer falar de inovação, a gente quer falar de tecnologia em movimento e de como otimizar a produção, e me disseram que você tem algumas respostas para mim. Então eu quero começar com você explicando o que é a GTS. Tem que ter resposta, né? Quem não tem resposta para isso hoje está fora do mercado, né? Pois é. E a Emóvel nos ajuda muito com isso também, né? Informação, acesso e credibilidade com o mercado competitivo do jeito que ele está. Bom, a GTS é uma indústria disruptiva que foca em alta produtividade para o agricultor. Nós temos 25 anos, é uma empresa relativamente nova com relação aí aos grandes gigantes multinacionais, né, que temos no nosso mercado. Nós iniciamos nossas atividades dentro da fazenda, com a transformação de uma plataforma original, na ocasião, pelo seu Assis Strasser, que até hoje está na liderança da companhia. Seu Assis fez a primeira transformação já buscando produtividade para a colheita dele. Mas a gente vai falar um pouco mais desses detalhes, eu acredito, aí, sobre o quanto a GTS adiciona de produtividade no campo. E posso dizer que a GTS foi crescendo a passos largos, muito rápido, ganhou espaço, notoriedade, e figuramos em 2023 como a melhor indústria do agro, né? Pelo Globo Rural na época, né? A revista. E resguardadas as proporções dos veículos, né? Mas principalmente pelo desempenho que ela demonstrou no campo e pela validade dada pelo agricultor em posicionar nossa marca como prioritária no setor. E hoje, então, vocês estão em território nacional realmente expandindo. Expandindo rumo ao infinito e além. E eu gostei. Se é de venda que vamos falar... É pra lá que nós vamos, né? Já tem plano de expansão para Marte, mas o problema é fazer o CBT funcionar lá em cima, né? Não Você deve via que ser ele fácil. falou Marte? Eu fiquei, gente, será que é uma cidade que eu não conheço? Você tá me pegando peça aqui, hein, seu Pedro? Quando a gente fala de expansão e venda, eu tô com a dupla certa aqui, então. Vai dar match, né? Como a gente costuma dizer. Por que hoje a gente lidar com a expansão no agro é uma possibilidade que brilha os olhos? Ainda tem muito espaço pra gente, Jonathan? Tem muito espaço. E eu diria que mesmo com tanta tecnologia, a própria evolução da IA, que está aí no cenário hoje, nas principais manchetes, né? Inclusive com um lado positivo e outro não tanto, né? Falando do risco eminente do desenvolvimento da IA. Mas tem muito espaço para gente que se dedica e que trabalha duro, como é o nosso time. Arregaça a manga cedo e vai para a luta, né? Dedicado, resiliente. Eu tenho o costume de dizer que eu lidero o melhor time de vendas do Brasil. E aí a gente vai entrar em competição, né, Pedro? Mas como time, sim. Obviamente, nós temos que sempre estar conquistando, né, e buscando a evolução individual de cada um dos membros da equipe. Mas é muito prazeroso estar nesse setor. Eu estou há mais de 20 anos no agronegócio, né, desde a minha criação lá no interior de Santa Catarina até agora, até a liderança de um time como esse. E a gente vê de tudo, né, com o passar do tempo. Desde a evolução e desenvolvimento das feiras se tornando o que se tornaram, como a gente mencionou aqui no intervalo, a qualidade de uma show rural. Todo o desenvolvimento do sudoeste do Paraná, a própria Cotrijal, em Não Me Toque,
Então tem muita coisa acontecendo por aí, mas ainda existe muito espaço para gente determinada e dedicada. E falar de feira, esse menino aqui roda, hein? Ô Pedro, feira realmente é um bom espaço para fazer negócio? É um bom espaço não só para fazer negócio, mas para você criar o relacionamento com o teu cliente, principalmente no nosso caso, que acabamos atendendo de pessoas do Brasil inteiro e pessoas que a gente, do primeiro contato até uma feira, a gente não conhece a pessoa pessoalmente. Então, acaba estreitando o relacionamento, criando mais afinidade com o nosso cliente, se tornando mais parceiros do nosso cliente, atendendo demandas. A feira, o que a gente comenta, né, dentro da empresa, dentro da Emóvel, é que a feira é o lugar que a gente menos fala de plataforma, mais fala sobre outros assuntos com os nossos clientes para estreitar o laço de fato. E, consequentemente, quando você tem um relacionamento muito bom com o teu cliente, você faz negócio mais vezes com ele. Então você não faz um único negócio, você acaba gerando mais negócios. E até mesmo quando está em negociação, o primeiro contrato, uma primeira negociação, o relacionamento, essa estreitada de relacionamento que a feira traz, auxilia nesse projeto. É bom. E sabe que a feira é bom principalmente para quem não esconde a verdade. Para aquelas indústrias que são capazes de expor um produto e não ter medo que ele será imediatamente comparado com o expositor vizinho. Por quê? Porque gera esse desconforto em muita gente. Eu costumo dizer para os entrantes, principalmente, né, que toda a parte argumentativa de desenvolvimento de produto, de resultado de vendas, ela tem que ser embasada em resultados reais do agricultor. E aí sim, você pode expor isso de peito aberto e esperar que outros agricultores vejam o resultado daquele seu piloto, aquela âncora que está ali expondo o teu produto, e comparar com seus vizinhos imediatamente, né? O mercado brasileiro, a indústria de máquina agrícola no Brasil está muito concorrida. Nós temos muitos fabricantes. Então imagina aí há 25 anos atrás, plataformas de milho com espaçamento reduzido, você só tinha a opção da GTS. Hoje fácil você encontra aí 5 grandes fabricantes, ao todo mais de 12 concorrentes para um produto em específico. Então imagina quando você entra em carretas graneleiras, então, nem se fala. Então para você ter destaque, você tem que ter solidez. Mas principalmente você tem que falar a língua do produtor. E a feira, ela te proporciona isso. Aqui é um ambiente que você está com o teu revendedor, né? Com o teu vendedor, com o time da fábrica, mas especialmente com o agricultor, com o gerente da propriedade, com o operador, com o filho que está entrando na atividade. E você consegue ter um parecer, mesmo que parcial, talvez com pouco tempo, de cada um deles, sobre o desenvolvimento de um produto, um novo nicho para se explorar. Então, eu diria que o investimento para a feira ele é altíssimo para nós expositores, mas por tudo que a gente ganha, vale muito a pena. Claro. E aí a feira é a tua vitrine, é a vitrine da concessionária. E aí acaba da fabricante em si, do revendedor. E acaba que são todas as vitrines, né? Então, são todas as empresas. Então ele vê a diferença de fato, porque ele olha para os concorrentes e olha, por exemplo, para a GTS no mesmo dia, na mesma hora. Dentro de uma hora ele passa em dois concorrentes e passa na GTS. Então ele vê a diferença de qualidade de produto, a diferença do trabalho que as empresas têm. E estreitando o relacionamento, volto a dizer, é aí que você conquista o teu cliente, você traz ele para dentro de casa, né? E são 25 anos fazendo isso bem feito, porque esse relacionamento com o cliente é o que faz uma marca perdurar no mercado e não só isso, faz ela crescer, que é o caso de vocês. Sem dúvida, sim. Eu diria assim que boa parte do nosso resultado ele foi conquistado por termos um time extremamente dedicado. Outra parte foi conquistado por termos um líder que é do agro. O seu Assis é agricultor, né? Diretamente na função ali do dia a dia do agronegócio. E boa parte também porque somos iluminados por Deus, né? Nós temos uma fé inabalável na GTS e é a nossa abertura diária para todas as atividades, tanto dentro da indústria quanto aqui nesses eventos, né? E juntando tudo isso,
né? Como diria o diretor de marketing da Coca-Cola há décadas atrás, né? Eu não sei te dizer aonde que está o real resultado. Por isso que eu faço várias coisas, né? Para que o resultado siga acontecendo. Então essa é a nossa busca diária, né? Eu tenho uma suspeita, viu, que independente de onde estejam, são as pessoas, né? Essa paixão que você falou, essa fé na marca, né? Isso é muito importante, porque no mundo tão tecnológico, esse contato humano, esse relacionamento diferenciado que a gente tem a possibilidade de ter a cada vez que encontra o cliente, faz a diferença, porque a gente sai de um grupo de relacionamento só de interesse, mas a gente está interessado realmente, a gente quer saber como é que tá a família, o que está acontecendo com os negócios. Existe essa verdade nesse relacionamento, né? E a indústria ela tem que ser humana, né? Não adianta você imaginar que você vai criar processos e eles serão lineares a todo tempo. Tem o humor, tem a situação de cada um, tem a saúde, tem a família que ficou longe. E o colaborador às vezes está um tempão no trecho, né? E sim, tem o fato de conseguir conquistar e lapidar essas peças fundamentais, né? Para que essa engrenagem gire. Então até no intervalo nós comentamos aqui da dificuldade hoje de encontrar pessoas para o agro. Tem muita gente indo para outros setores com uma ideia de que o agro às vezes é antiquado ou que não se encaixa. Não existe setor mais moderno hoje que investe tanto em tecnologia e também não tem um setor, salvo talvez os de tecnologia, que invista tanto em desenvolvimento humano. O agro ele se repaginou de 10 anos para cá, um absurdo. O que a gente tá vendo aí de benefícios para quem está no setor, desenvolvimento, é fora da curva. E comentamos no intervalo sobre a necessidade de buscar pessoas, como a própria praça do sudoeste do Paraná é rica, né, com pessoas que têm origem no agro, mesmo não estando diretamente, estando em outro setor, mas que tem lá o pai, a mãe, a vó, o vô, trabalhando com isso. Então isso não tem preço, né? A gente que se cria nesse meio sabe, né, o quanto essa simplicidade ela se torna grande no decorrer da formação de uma carreira. Eu vejo que o que a gente não pode perder é o respeito que a gente deve ter pelo agricultor, né? Você fala aí de Cascavel, nós somos de lá, né? Podemos fazer esse comentário. O meu pai não trabalhou diretamente com o agro, mas ele sempre foi caminhoneiro. Então, eu sempre vivi o agro por causa do setor de transporte. Então, a gente percebe que o agro, ele tem um poder de movimento muito poderoso. Não só diretamente, mas indiretamente. Não tem como a gente considerar que é um setor desatualizado, porque a gente vai precisar dele para sempre, não é verdade? A gente não come se não tiver o produtor rural colocando comida, colocando a semente no chão e esperando a chuva cair para ver se dá alguma coisa, né? De eterno. Exato. E como você comentou, minha família é inteira do agro, então eu me criei no agro, meus avós, meu pai, técnico em agropecuária, meus tios, enfim, alguns produtores, outros não mais, mas... Depois você me passa o contato para eu vender GTS para eles, viu? Vamos trocar o contato ali. Outro negócio sendo fechado, a AgroBrasília pode computar. Ao vivo. Muito bom. E o agro veio se reinventando aí de diversas maneiras, desde a tecnologia do maquinário até a tecnologia de informação pro produtor, pro empresário rural, e nós aí estamos auxiliando nesse processo com a Imóvel Agro nesse quesito, que é obviamente para facilitar e não para complicar nada. Nós estamos para facilitar a vida do vendedor e facilitar a vida tanto do player, né, que está à frente do negócio, é um parceiro nosso, e para ele facilitar então de fato a vida do cliente dele, entender de fato qual que é o perfil do cliente dele, qual que é qual perfil, qual município dentro da região de atuação dele ele vai ter o maior perfil de clientes, e ele saber encontrar esse cliente, e quando ele chegar na propriedade desse cliente, ele já conhecer do cliente dele. Então a gente quer conhecer do nosso cliente e quer que o nosso cliente conheça dos clientes dele, que no caso os clientes dos nossos clientes são os clientes finais, são os produtores rurais. E o intuito da Imóvel Agro hoje é facilitar a vida da cadeia do agronegócio, com a tecnologia, com a informação.
Nós falamos anteriormente o tanto que evoluiu o próprio sistema E-móvel agro em relação ao tempo, né, de desenvolvimento. E eu faço essa relação também o quanto evoluiu tudo que está inerente ligado, né, à tecnologia e ao uso do ser humano. Eu comecei a rodar, cortar o Brasil aí para oferecer GTS e desenvolver revendedores, levando o guia 4 rodas, né, impresso, uma revistinha. Quando os GPS começaram a ficar mais compatíveis, né, com o poder aquisitivo, o pessoal começou a comprar um GPS totalmente retrógrado, né? O mapa lá, 3, 4 anos atrás, te colocava na contramão nas ruas, você errava caminho para a cidade. Imagina interior, então, esquece, não tinha nada. Nossa, hoje você tem um sistema de navegação altamente preciso, compacto numa ferramenta móvel, né, prática do dia a dia. Então não adianta, não tem volta. Não. Isso sai desde a nossa operação aqui, quanto para a operação de lavoura, né? A margem que você tinha de erro de um GPS agrícola há 5, 6 anos atrás para o que a gente tem hoje. Então não adianta, a tecnologia está vindo com tudo. A gente tem que se especializar para tê-la como uma ferramenta de precisão para as nossas tomadas de decisão, para que a gente seja cada vez mais assertivo. Nesse mundo concorrido, quem errar menos, eu diria assim, porque o acerto é mais complicado, né? Quem errar menos está na frente. Então... Exato, e aí a gente remete essa tecnologia, esse aumento dos últimos 5, 6 anos, com a primeira plataforma da GTS, o quanto que não deve ter mudado para as atuais e, por exemplo, a quantidade de perda que a plataforma deixou de ter na colheita, a própria questão da bazuca, né? Quanto que vocês não evoluíram nesse período, né? E de 5 anos para cá, de 25 anos, então nem imagina. O próprio crescimento do portfólio. Nós iniciamos as atividades aí há 25 anos atrás oferecendo um produto, plataforma para colheita de milho. Na ocasião, eu comecei a contar anteriormente, foi feita uma adaptação numa plataforma original que o seu Assis e os irmãos tinham na fazenda, buscando a colheita do milho com espaçamento reduzido, que já era uma grande evolução. Imagina, o milho sempre plantado com espaçamento largo e o soja com espaçamento menor. Exato. Cada vez que você plantava o soja, você ia entrar numa cultura de milho, você tinha que parar, desmontar a plantadeira e ajustar o espaçamento. Em certa feita, com muita fé, eles simplesmente plantaram o milho no espaçamento menor. E depois que foram ver para buscar uma plataforma de espaçamento reduzido, né? E olha, o ciclo do milho era mais comprido, mas mesmo assim, né? Você tem que fazer resolver esse problema da plataforma em 3 meses e pouquinho, porque eles tinham que plantar também, né? Então plantaram, depois tiveram 4 meses para conseguir alinhar essa nova plataforma aí para conseguirem trabalhar. Eu acredito que não foi fácil. A gente levou uma sorte danada, né? Quando o seu Assis apresentou o conceito do espaçamento reduzido para uma grande indústria de setor, fabricante de trator e colheitadeira, inclusive a que havia fabricado aquela plataforma que eles adaptaram, eles olharam para ele e falaram, não, isso aí é loucura. Hoje quem planta milho com espaçamento largo? Né? Quem planta com mais de 60 centímetros de linha no máximo? A gente veio então desenvolvendo produtos sempre buscando, né, atender essas necessidades dos clientes, assim como ocorreu com o seu Assis, tentando nunca dizer não para ninguém, mas sim olhando no olho, entendendo o quão grave aquilo era e quão urgente, né, para que o cliente pudesse ter a sua necessidade atendida. Desde então a gente saiu de uma indústria que basicamente tinha o seu Assis vendendo com uma F250 puxando numa carretinha a plataforma protótipo, principalmente em regiões no Paraná, onde os clientes apostaram olhando para ele fazendo um cheque da primeira compra, para uma indústria aí que está presente em mais de 30 países. Então, o crescimento foi muito exponencial, muito rápido. A gente está falando de 25 anos, né, de toda essa evolução. Hoje nós temos mais de 300 pontos de venda no Brasil. Em um time altamente treinado para poder parar com cada um dos agricultores, independente do seu tamanho, e configurar a máquina correta, de maneira consultiva, para que ele possa extrair o máximo de produtividade da área dele. Sabe o que eu fico me perguntando?
justamente a reação dessas pessoas depois que deu certo, de ver tudo isso acontecendo. E a gente vem para aquela ideia de que inovação não é um grande investimento só em tecnologia. É realmente olhar, ver um problema e resolver. E foi exatamente o que o seu Assis fez. Bonita a história de vocês. Muito bacana, e é engraçado, porque se você olhar, a cadeia produtiva inteira teve que se adaptar. Porque o milho era plantado com 90 centímetros de entrelinha, né? 30 anos atrás, 25 anos atrás, e aí foi reduzido para 45, 50. Então foi reduzido à metade. Ou seja, os metros lineares de um talhão de um hectare ali dobraram. Então, a quantidade de semente comprada aumentou, a produtividade aumentou e as sementes tiveram que se adaptar geneticamente pela concorrência de nutrientes que elas teriam por conta do espaçamento. Então, essa ideia do seu Assis veio para revolucionar de fato o agronegócio. Ele não imaginava, né? Que ia dar nisso. Será que ele imaginava? O que ele conta? Do seu Assis eu não duvido. Eu não duvido. Para ele chegar na fábrica da plataforma que ele modificou e querer trazer a ideia, eu acho que ele acreditava que era o futuro A visão dele vai bem além do nosso planejamento estratégico convencional. Assim, a gente está pensando em 5, 6 anos e ele já está desbravando muito além. Então é pra você que eu tenho que fazer uma pergunta que ninguém me respondeu ainda. Eu perguntei pra várias pessoas aqui sobre perspectiva, né? Porque a gente tá falando de tecnologia o tempo todo. E todo mundo diz assim, nossa, mas é que passa muito rápido, evolui muito rápido. Então o que a gente criou agora já tá ficando desatualizado pro ano que vem. O que vocês estão fazendo? O que você pode contar? Porque então vocês estão com essa visão a longo prazo. Isso é muito legal. Entender que as pessoas estão olhando para mais longe, para que a gente tenha a segurança alimentar. Porque ontem eu recebi uma notícia aqui muito difícil, que em 2050 o negócio vai ficar complicado. Então, você conte para mim o que vocês estão pensando lá na GTS. Sabe que a nossa missão ela é muito nobre por isso, né? Nós que estamos nesse setor aqui. Eu acho que, acima de tudo, quando nós deixamos nossas crianças em casa para fazer uma longa viagem, ficar tempo fora, e você pode olhar no olho dizendo que você está ajudando de alguma forma, né, o agricultor em toda a sua simplicidade a alimentar o mundo, é algo que não tem preço, assim, é algo que realmente motiva a gente, né? Faz a gente acordar todo dia com essa honrosa missão, né? E muita coisa vai acontecer, a gente tem o próprio crescimento exponencial da população, né? E a gente tem as dificuldades logísticas envolvidas aí, sobre você poder distribuir excedentes de produção entre regiões, né? Nem se fala então quando a gente entra para hortifruti ou algum produto mais sensível, né? Qual que é a busca? E eu acho que você pode perguntar para qualquer fabricante de implemento aqui. A busca é criar ferramentas para o uso sustentável na agricultura, buscando o máximo de produtividade com o menor impacto ambiental possível, sustentando o agricultor na excelência de conseguir produzir mais alimento para o mundo. E eu digo aquele 1 grãozinho a mais de soja que no final de centenas de hectares vai fazer um impacto danado, né? Acredito que mesmo que as áreas sejam um pouco distintas, quando a gente fala de tecnologia de sementes, tecnologia de planta, genética, para a própria indústria mecânica do agro, por mais que exista assim uma certa distância das áreas, no final todos estão em busca do mesmo resultado, né? Que é a maximização da produtividade. Eu não tenho tanto medo da insegurança alimentar, não por variáveis que estão na mão da cadeia produtiva, né? Eu posso ter algum medo por situações políticas, né, que a gente enfrenta, a própria situação ambiental, que a gente encontra alguns extremistas assim nesse sentido, mas não pela nossa cadeia em si, pelo esforço do agricultor. Claro que o governo, de um modo geral, ele tem que abrir os olhos para esse setor, né? Daqui a pouco a gente pode estar enfrentando uma situação como os Estados Unidos vive com soja, onde a lucratividade é muito baixa, você desmotiva o agricultor em seguir produzindo ou investindo em mais tecnologia para o setor, e isso também não é bom, né? Mas nós temos muitos campos aí
para desenvolver e ampliar a produtividade no Brasil. A gente tem um uso baixíssimo aqui das áreas ainda para grãos, por exemplo. Nós temos uma pecuária com muito espaço para evolução em tecnologia, né? Nós temos áreas enormes de silvicultura, eu vejo isso lá no sul, né? Plantado árvores, onde pode ocorrer também uma otimização, áreas planas que podem ser utilizadas também para o grão. Então tem de tudo, mas a fé é o que perdura, né? De que vai dar tudo certo. Ontem à tarde a gente estava conversando aqui, numa conversa com o pessoal, e eles comentaram que levantaram números sobre a questão de área de pastagem degradada no Brasil. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é a mesma quantidade de pastagem degradadas em hectares é o que é cultivado de grãos no Brasil hoje. Então, se só trouxessem para grãos essas pastagens degradadas e não pastagens de qualidade, já dobraria a quantidade de hectares plantados. Já são áreas abertas, elas só estão degradadas. Uma integração lavoura-pecuária e aí um manejo inteligente, rotativo entre a pastagem e o próprio grão. Exato. Hoje tem tanta solução, a própria Embrapa, né, é tão pesada em pesquisas, e não só pesquisas, em resultados mesmo para o segmento. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. E dá para expandir muito o agro sem derrubar nenhuma árvore, né? Sim. Diferente de discursos que a gente escuta por aí, né? Principalmente nossas crianças nas escolas, né? Tem muita coisa para a gente desenvolver aí sem mexer em uma árvore. Exato, e a gente vê hoje, estamos aqui no Cerrado hoje, que é um bioma que prevalece muito a reserva legal nas propriedades, sofre impactos por conta da região, por conta de épocas de seca serem muito secas, e indo mais para o nosso oeste brasileiro, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, são áreas que pegam uma parte do bioma amazônico e prevalece a reserva de até... tem áreas que são 80% de reserva. E a gente não vê isso em todo lugar. E no mundo, eu digo, não só no Brasil. Essa é a região de 80% de reserva de uma propriedade. Eu vejo isso só no Brasil. Nós somos o país que mais preserva, se for ver. Sem dúvida. Saiu um estudo um tempo atrás, acho que foi ano passado, ano retrasado, né? Uma das maiores reservas do mundo é resguardada pelo agricultor brasileiro. São reservas privadas, na né? Na terra verdade. Dele, né? Que ele paga pro governo, para floresta, pro povo. Paga imposto, comprou a terra e tá lá. Você anda na Europa, por exemplo, como nós vamos na Agritécnica em todas as edições, você anda lá, o pessoal tá gradeando na beirada do rio, né? Só não planta dentro do rio porque não nasce, né? É totalmente diferente. E aí você vê países de lá, né, darem pitaco na nossa gestão ambiental aqui, né? Não faz o menor sentido, né? Mas tudo bem, boa parte é cortina de fumaça também. Realmente. E nós temos uma responsabilidade que é comunicar o certo, né? Então, parabenizar, logicamente, a AgroBrasília também por essa iniciativa de dar essa oportunidade para pessoas como você, Jonathan, virem até aqui e falar o que realmente está acontecendo, né? Porque talvez até o acesso à informação às vezes fica muito... Tem demais, a pessoa não sabe para onde olhar e fica proliferando essa inverdade aí que a gente já provou aqui com tantos dados importantes. E quero muito que você contribua justamente falando sobre o stand de vocês, o impacto do AgroBrasília, o que vocês têm lá de novidade e dessas tecnologias que vão ajudar a gente a comer bem até 2050 e passando 2050. Amém, né? Vamos lá. Sabe que feira, cada ano tem exigido mais inovação na forma de se expor, né? Expor o produto mesmo e você criar um ambiente de qualidade para receber os visitantes. Até um tempo atrás a gente não via, por exemplo, estandes cobertos, né? Hoje, se você ir na AgriShow, como a gente esteve aí nessa edição agora desse ano, praticamente todos cobertos. Se comparar com o ano passado, acho que dobrou a quantidade de estandes cobertos, fácil, né? Então, tem muita coisa mudando, né? Buscando o conforto do visitante, buscando uma exposição mais focada para cada uma das regiões, cada um dos biomas, cada das técnicas, né, de uso de produto. A gente tem buscado cada vez mais se especializar nisso também, né? Então, nós estamos aqui com um time dedicado da região, com equipamentos que entregam resultado
específico para esse bioma, né? Claro, eles podem ser configurados para várias regiões, mas com as configurações certas daqui. Então nós temos plataformas para milho, plataforma Velux de alta performance, temos também o produto muito inovador, onde nós temos feito trabalhos aqui na região de Cristalina, no próprio PADEF, também em Unai, que é o FERT, nosso injetor de corretivos em alta pressão no solo. Então, um equipamento que ele entrega produtividades altíssimas. Numa análise que nós fizemos em Santa Catarina, nós conseguimos um ganho de 19 sacas por hectare com a descompactação e a correção de perfil em profundidade com o FERT. E aqui, trabalhando nessa região aqui do Zampessan, do albino, dos familiares deles, nós conseguimos também ganhos bem significativos, entre 8 e 10 sacas. Então, são tecnologias que estão aí, estão disponíveis, mas acima de tudo nós temos o nosso time regional ali conosco que pode sim parar com o agricultor e configurar os equipamentos ideais para cada um de suas necessidades. E além disso, ouvir as suas necessidades fora do nosso próprio portfólio para entender os novos caminhos da GTS atendendo às demandas regionais. Eu quero agradecer demais você vir aqui, ceder o tempo, que o tempo de feira é precioso, e você aceitou aqui o nosso convite. E vou aproveitar para fazer a mesma pergunta para o Pedro, porque daqui a gente consegue ver o stand aí da Imóvel, que também está à disposição para quem visita aqui o AITEC, né, Pedro? Sim, uma satisfação muito grande o pessoal chegar ali e perguntar o que a gente faz, o que a gente entrega, como a gente faz, né, o que a gente faz, porque é uma pergunta que todo mundo que tem o primeiro contato ali com a nossa plataforma pergunta, mas como que vocês fizeram para saber tudo isso? E a gente trazer a informação, a informação para as pessoas que querem conhecer. A gente está aqui no espaço da AITEC, se surgir interesse em alguém para visitar-nos, vão ser muito bem recebidos. E tem o Totem, né? O pessoal pode procurar lá, dados que tá a plataforma. A gente está deixando bem à disposição. É legal ver os produtores procurando as propriedades deles ali. E, tá mapeado mesmo. Plantei essa cultura mesmo nessa safra aí. Olha cara, aí. como é que vocês fizeram isso? Então, nossa equipe temos gente de inteligência de mercado na feira, temos gente do marketing, temos gente da equipe comercial. Então, viemos em peso aqui para atender todo mundo que tiver interesse em nos receber da melhor forma possível. E quem quiser vir nos conhecer, estaremos à disposição aí e serão muito bem recebidos dentro aqui do Espaço AITEC, no stand da Imóvel Agro. Muito obrigada pela entrevista. Quero dar parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Acho que quando a gente olha com esse carinho todo para o setor, não só produtor, mas para todos que estão envolvidos, o resultado vai ser positivo e a gente se encontra em 2026. Então, fechado, Amém. Jonathan. Obrigado. Muito obrigada. Ou nas próximas feiras, né? Quem sabe? Bahia Farm Show, né? Pois é, vai ter Bahia Farm Show daqui 2 9 a semanas. 14? 2 semanas. Mas será que eu tô escalada também? Bora Vamos lá. pra Bahia. Olha lá, Bora pra mas Bahia. Região quero boa. ver isso acontecer. Pessoal, eu vou rapidinho pro intervalo. Tem mais convidado para chegar aqui. Eu sei que eu prometi que 5h30 acabava, mas pessoal, talvez, já que o nosso papo rendeu, a gente estique mais um pouquinho. Fica comigo, eu volto já.